Convido você a abrir a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. É exatamente um texto que fala de aliança de Deus com Salomão. Quando Salomão, se você observar, voltar mais um pouco o texto, você certamente está com a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você pode falar com a gente. Vamos estar providenciando uma Bíblia para você. E permaneça com a sua Bíblia aberta, você que trouxe. Se você trouxe, está perto de alguém que não tem Bíblia, aproxime-se dele para que ele possa acompanhar a leitura com você. E no capítulo 7 ali, nós podemos observar que a glória de Deus enche o templo. No momento em que Deus ali aprovou ali a construção, quando Salomão seguiu à risca a ordem de Deus para construir o templo, então aquele lugar ali foi algo tremendo. Deus manifestou ali. E a partir do verso 11, então, Deus faz uma aliança com Salomão, não é? E ele começa a relatar coisas extraordinárias, daquilo que Deus pode fazer, mas tudo dependia de Salomão, da forma que ele iria servir ao Senhor. Você pode ler a partir do versículo 11 até o versículo 22, e você vai acompanhar ali esta aliança. Mas eu quero destacar somente o versículo 14, segundo Crônicas 7, 14, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou ler outra vez, acompanhe a sua Bíblia. Se você puder ler comigo, recitar comigo, ele é bastante conhecido, vamos dizer juntos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, venha falar ao nosso coração de maneira muito especial, ó Deus, nessa noite. Pai, somos necessitados da tua presença. E o Senhor, ó Deus, mais uma vez, revele, ó Deus, a tua vontade através de nós. Possamos aprender, ó Deus, princípios para desfrutarmos de um avivamento bíblico espiritual. É necessário um preparo, é necessário uma decisão, uma escolha. E hoje nós escolhemos, nós necessitamos da tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Você crê nesse texto que você leu nesta noite? Creio que não muito, né? Pela declaração, não creio tanto assim não. Mas você crê que Deus, Ele ouve a sua oração, que Ele pode sarar, Ele pode curar? Amém. Mas alguns princípios precisam ser feitos antes. E é exatamente que no início de um novo ano, há grandes expectativas, há planos, há desafios, há incertezas, mas nós precisamos ter uma convicção da promessa de Deus, do cuidado de Deus, do ouvir a voz do Senhor. A pergunta não é o que vamos fazer este ano, mas como vamos começar este ano, como vamos prosseguir neste ano. Porque para muitos essa pergunta é muito vulnerável, como vamos começar este ano. Mas o que nós precisamos reconhecer é que Deus, Ele estabelece princípios espirituais para o seu povo. Princípios espirituais para experimentar restauração, para experimentar direção e para experimentar respostas. Tenho certeza que quando nós oramos, as nossas orações não têm sido em vãs. Nós precisamos ter um foco, precisamos ter um objetivo, precisamos reconhecer a quem nós estamos orando, precisamos reconhecer a nossa necessidade da presença de Deus, da direção de Deus. E esse texto então ele revela o caminho da oração que move o céu e transforma a terra. Porque o que nós precisamos, amados, é crer em Deus, e que as nossas orações, elas estão sendo colocadas diante do Deus Todo-Poderoso. Nós fizemos pedidos aqui, os pedidos não vão ficar somente no grupo, nós apresentamos ao Senhor, porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos na ação de Deus,
Nós mencionamos os nossos pedidos aqui, porque nós cremos que Deus ouve as nossas orações. Não é somente falar dos nossos pedidos, mas precisamos crer naquilo que nós estamos pedindo e crer naquele que está ouvindo a nossa oração. Deus, ele responde à oração do rei e ele estabelece para o rei Salomão condições para o avivamento e a restauração do povo. Irmãos, temos clamado a Deus há muito tempo por um avivamento bíblico e espiritual. Mas quais são os princípios para alcançar este avivamento? Quais os princípios para a restauração do povo? Quais os princípios para a evangelização do nosso bairro? Quais os princípios para que possamos usar pessoas, que pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus? Quais os princípios que a igreja precisa apresentar ou desfrutar de uma intimidade com o Senhor? Embora escrito a Israel, os princípios espirituais permanecem válidos para a igreja hoje. Esses princípios se tornam válidos para mim e para você. E eu quero destacar 5 promessas, 5 princípios espirituais para permanecermos na presença do Senhor e começando o ano na presença de Deus. O primeiro princípio: há uma postura diante de Deus. Diante de Deus. O versículo diz: se o meu povo se humilhar. A postura que o Senhor requer de nós é humildade. Essa humildade, meus amados, é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Ano novo não se começa com autossuficiência, mas começa com quebrantamento. Se queremos que o ano seja tremendamente abençoado por Deus, precisamos nos humilhar. Mas essa humildade vai a partir do momento que eu reconheço que eu sou totalmente, plenamente, 100% dependente de Deus. Porque a promessa de Deus, ele diz: e se o meu povo, esse povo é de quem? É de Deus. Mas quem é esse Deus? É o Deus Todo-Poderoso. E quando nós reconhecemos, meus amados, que a oração sem humildade, ela vira discurso, que a humildade, ela gera clamor verdadeiro. Antes de pedir bênçãos, precisamos alinhar o nosso coração. Antes de pedir avivamento, nós precisamos reconhecer quem é o Deus que responde às nossas orações. Quem é Deus que nos ama de uma maneira tão extraordinária, de uma coisa inédita, uma coisa nova que Deus quer fazer, uma coisa especial na minha e na sua vida, na vida da igreja. Então, o primeiro princípio que nós podemos aprender com o próprio Deus, com a direção de Salomão para o povo, é uma postura diante de Deus: humildade. Nós não fazemos nada por nós mesmos, nenhum mérito nosso. Somos salvos pela graça de Deus, somos transformados pela ação poderosa de Jesus na sua vida, na sua caminhada, nos seus milagres, na sua morte, na sua ressurreição e a esperança da sua volta outra vez para a eternidade, para nos levarmos à eternidade. Dependa absolutamente de Deus. Dependa absolutamente do Senhor antes de levantar, prótese diante de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, prótese diante de Deus. Antes de você reconhecer qualquer coisa na sua vida, reconheça que Deus, Ele é todo poderoso e Ele tem o poder de mudar a sua história. E que nós precisamos crer, e que está diante de nós agora esse grande desafio, esse princípio de nos humilhar. Eu preciso de Deus. Nós viemos à igreja, nós oramos, não porque nós somos melhores, porque nós necessitamos de Deus. Quando reservamos todos os dias, pela manhã, um momento a sós com Deus, um momento devocional, quando eu leio a Bíblia todos os dias, quando eu oro ao Senhor todos os dias, quando eu dependo da graça do Senhor todos os dias, é porque eu preciso dessa graça. Não é somente nos momentos das adversidades, nos momentos de lutas, mas em todo o tempo. Ele quer ser seu Deus em todo o tempo. Ele quer ser o teu Deus em todo lugar onde você esteja. Ele quer conduzir a sua vida. Então, a primeira postura que o Senhor requer de nós para começar o ano de 2026 com a bênção de Deus, com os milagres de Deus, com os inéditos de Deus, com coisas novas de Deus: seja humilde.
somos dependentes de Deus. O que temos, o que somos, é Deus quem nos dá, pela sua graça, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Mas há um outro princípio também nesse texto, que para começar o ano na presença do Senhor, buscando o Senhor, além de nos humilharmos, nós precisamos ter uma prática espiritual. Qual é a prática? Oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar é mais que pedir. Quando a gente fala em culto de oração, a primeira coisa que você vem na sua mente, ou na mente de muitas pessoas, é o quê? É pedir. Mas oração é diálogo com Deus. Oração é você quando você reconhece que Deus é soberano, quando você reconhece que Ele é todo poderoso, quando você conversa com Ele, quando você se humilha diante dEle. A oração é comunhão, é entrega, é alinhamento, é o reconhecimento de que nós podemos falar com Deus. O culto de oração, ele define o tom espiritual do ano. Igrejas fortes não são sustentadas por eventos, mas por oração. O ano será tão espiritual quanto a nossa vida de oração permitir. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Hoje estava lendo alguns comentários sobre oração, e eu achei uma frase muito interessante que eu gravei e coloquei aqui para não esquecer, e creio que vou passar isso para a igreja. E ele diz o seguinte: se você quer que a igreja cresça sua vida de oração. Se você quer que a sua família seja transformada, transforme a sua vida em oração. A oração é quando nós falamos com Deus Todo-Poderoso. E parece que algo que temos menos hoje é oração, é humildade. E há esse princípio que é uma prática espiritual, não é algo que é momentâneo, não deve ser uma campanha de oração. A oração tem que ser estilo do cristão. É depender de Deus plenamente, é orar, é buscar a face do Senhor, é reconhecer a grandiosidade de Deus. Então anote isso, a oração o ano será tão espiritual quanto a nossa vida de oração permitir. Queremos o avivamento bíblico e espiritual, mas não queremos acordar de madrugada para orar. Não queremos estar a primeira semana do mês na igreja, 7 horas da manhã, aqueles que podem, claro, para orar. Queremos bênçãos, queremos as teofanias ou as manifestações de Deus, mas como nós temos demonstrado isso precisa ser demonstrado no viver, na prática, de poder orar. Linderlé estava falando que algo aconteceu extraordinário, porque ali ela começou a orar, lá num lugar tão difícil, um lugar de prisão, mas a liberdade de orar. Você ora com o seu vizinho, você ora com os seus amigos, você ora com as pessoas que estão ao seu redor, você ora com as pessoas que procuram você, que necessitam de você, porque esse princípio é muito importante, porque é uma prática espiritual. Não é algo momentâneo, mas é um hábito que nós temos. Assim como escovar os dentes, aqueles que escovam, né? Aqueles que tomam banho, aqueles que tomam. Precisamos orar, buscar, falar com Deus, se humilhar diante de Deus. É a prática espiritual. Como você é crente? Como você que demonstra que é cristão? Eu vou na igreja todo domingo, legal. Mas o que vai fazer toda a diferença na sua vida é a sua intimidade com Deus todos os dias, todo momento. Lá em 2 Tessalonicenses 5,17, não falha a memória, diz: orai sem cessar, orando em todo o tempo, se fortalecendo em Deus em oração. Vem momentos de dificuldades, vem lutas, e parece que a última coisa que nós fazemos é orar. Primeiro a gente sofre, a gente busca isso, a gente busca aquilo, aí depois não tem mais nada que fazer, vou orar. Buscai primeiro o reino de Deus.
Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu não abro mão de priorizar Deus na minha vida. Orar não é perder tempo, orar é ganhar tempo, porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Nós queremos dar o nosso jeito, né? Nós queremos fazer os nossos meios, nós queremos dar um jeitinho brasileiro para resolver as nossas questões espirituais, ou até as nossas questões materiais, seja o que for. Experimente orar em primeiro lugar. Experimente essa prática espiritual, orar. Como diz o próprio Deus quem diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Mas há um terceiro princípio nesse texto, dado pelo próprio Deus para o seu povo, para o povo de Israel, para mim e para você, é uma prioridade correta. Qual é a prioridade correta? É buscar a minha face. Buscar a face é buscar a presença, não apenas as mãos de Deus. Muitos buscam soluções, poucos buscam intimidade. Nós aprendemos muito isso no curso do livro Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, que o Mateus vai fazer daqui a pouco, que vamos estar abrindo já as inscrições daqui a pouco para esse curso, Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade. Deus procura intimidade, o restante, Ele é quem faz. É estar de acordo com os seus desígnios, com a sua vontade. Quem busca a face recebe direção. Quando buscamos Deus em primeiro lugar, o resto encontra o lugar certo, porque Ele, Deus o Todo-Poderoso, Ele vai direcionando todas as coisas. Queridos, preste atenção nesse texto. É Deus quem está falando. É Deus que está falando. É Deus quem faz uma aliança com Salomão. E essa aliança também é para a igreja hoje. É para mim e para você. Essa aliança, esse momento que nós precisamos fazer, que o Senhor requer de nós, é uma prioridade correta. Fazemos todas as coisas primeiro, depois nós oramos. Vamos fazer diferente. Vamos orar primeiro. Vamos pedir a direção de Deus. Irmãos, Deus fala. Ele nos orienta, Ele move, Ele abre as portas, Ele fecha a porta, tudo está no controle das mãos do Senhor, e Ele quer do seu povo, Ele pede para o seu povo, Ele fala para Salomão, exatamente isso, uma postura diante dEle, é se humilhar, nós somos dependentes dEle. Ele pede para o seu povo uma prática espiritual, uma atitude, uma demonstração de viver na presença de Deus, um estilo de vida, é orar, é buscar a face do Senhor, e uma prioridade correta é buscar a face de Deus, é prostrar-se diante de Deus. Gosto muito da história de Moisés, quando Deus falava com Moisés face a face, como fala com um amigo. Gosto muito da expressão quando Moisés ele entra na tenda e ali ele monta a tenda e ali ele tem um diálogo com Deus. Jesus nos ensina também de princípio: quer falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala que teu pai está em secreto. Priorize Deus na sua vida. Na primeira quarta-feira do ano, quantas promessas, quantos votos nós fizemos no ano passado e muitas vezes nós não cumprimos. Mas as promessas de Deus, a aliança de Deus para com o seu povo não se rompeu, nenhuma se perdeu. E hoje nós estamos aqui porque nós precisamos recomeçar de novo. Hoje nós estamos aqui porque nós precisamos ter uma prioridade correta, é buscar a face de Deus. Mas há um outro princípio também muito interessante nesse texto. Para desfrutar a presença de Deus, começar o ano na presença de Deus, é necessário uma mudança na nossa vida. Uma mudança é necessária. Não por mim, eu não consigo. Mas a palavra metanoia, mudança de vida,
e quem transforma é só Jesus. Então é necessário uma mudança, é necessária. Olha o que diz o texto: e se converter dos seus maus caminhos. Deus pede também para nós. Ele nos dá a oportunidade, como diz, preste atenção no versículo 14, outra vez: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. É necessário uma mudança que só o Senhor pode fazer na nossa vida. É liberdade, é ousadia, é coragem de pedir que Ele venha sondar o nosso coração. Lembra no Salmo 139, o Salmo de Davi: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Essa oração não é qualquer um que faz não, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho bendito, pelo caminho santo do Senhor. Essa mudança, essa conversão fala de arrependimento contínuo, mudança de direção. Novo ano sem mudança de vida resulta nos mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas coisas, e só vai acumulando. Avivamento começa com arrependimento pessoal. Não adianta orar por um novo ano com velhas práticas. Não adianta pedir a Deus um avivamento bíblico e espiritual se você não quer mais passar tempo significativo na presença de Deus. Não adianta você pedir que seja um ano de grandes bênçãos se você continuar nos mesmos, sem compromisso, sem fidelidade, sem amor, sem perdoar, sem buscar a direção de Deus. Então é importante uma mudança, e a mudança é necessária. Quem pediu? O próprio Deus. Mas um outro princípio, o último princípio, é uma promessa poderosa. Qual a promessa que diz aí? Então eu ouvirei, perdoarei e sararei. Louvado seja Deus por isso. Deus responde do céu quando o povo se posiciona na terra. Coisa linda, né? E este Deus Todo-Poderoso é quem muda a nossa história. É só o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. 3 respostas divinas. Não vem de autoridades políticas, de autoridade denominacionais, não vem de homens, não vem de mulheres, de nomes, não vem de pessoas famosas. 3 respostas divinas: Deus ouve, Deus perdoa e Deus sara, e Deus restaura. A oração do povo, meus queridos, libera a ação de Deus. Onde há oração sincera, há intervenção divina. Mas se você observar o texto, a partir do verso 15, olha o que ele diz aí: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi, eu santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Hoje, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então Ele quer habitar no meu e no seu coração. Ele santificou a sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos, o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Olha o verso 19. Está vendo tão bem, né? Está vendo tão bem. Mas olha o verso 19.
Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos, se vocês não se humilharem, se vocês não orarem, se vocês não se desviarem dos seus maus caminhos, olha só no versículo 19: porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos, dos meus mandamentos que eu lhes escrevi, que eu prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei em meu nome. Você imaginou viver mais um ano longe de Deus? Não imagina isso não, porque é horrível. É desgraça, é catástrofe na sua vida. Viver um ano sem Deus, sem reconhecer que Ele é santo, sem reconhecer que Ele é poderoso, sem reconhecer que Ele ouve as nossas orações. Não viva mais assim. Não viva mais assim. E olha o que Ele diz: lançarei para longe da minha presença este templo, santifiquei meu nome, e tornarei o templo motivo de provérbio, de escárnio entre todos os povos, e todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor. Viver na escravidão do pecado, na escravidão dos vícios, na escravidão das coisas desse mundo, é viver longe de Deus. Não somos perfeitos, mas nós precisamos ser perseverantes. Precisamos ser ousados com a gente mesmo, de entregar por completo a nossa vida ao Senhor, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, se apegaram a outros deuses, não creram no meu poder, não buscaram a minha face, não oraram, não se desviaram do mau caminho. Por isso Ele trouxe sobre eles todo este mal. E aí eu pergunto: Deus é mau? Não. Ele nos orienta, a escolha é nossa. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Nós sabemos as consequências do pecado. Mas nós também reconhecemos quando nós buscamos viver em santidade diante de Deus. Temos lutas, temos adversidades, mas o Senhor está conosco, porque aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. E quem está contigo? Não responde. Deus, se está contigo, amém. Se não está, busque a viver hoje na presença de Deus, em santidade, em compromisso com a palavra de Deus, em alegria, em poder orar, em poder buscar a face de Deus e poder desfrutar então desses princípios. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa Deus ser o Deus na sua vida. Deixa Ele ser o Senhor. Desfrute do melhor da terra. O melhor da terra não é o dinheiro que você tem. O melhor da terra não é as poses que você tem, as posses que você tem. O melhor da terra não são os diplomas que você tem. O melhor dessa terra é a presença de Deus, é a direção de Deus, é a intimidade com Deus, é confiar no poder de Deus, é poder abraçar aos pés do Senhor, é poder chorar aos pés do Senhor, é poder ter sede da presença do Deus Todo-Poderoso. É a maior riqueza que nós temos, e essa riqueza ninguém pode tirar. Ninguém. Então hoje comece o ano na presença de Deus para sempre. Comece um ano lendo a palavra de Deus, orando, seja perseverante, venha sempre à igreja para adorar, fale do amor de Deus às pessoas, ore com as pessoas que estão ao seu redor, tenha oportunidade e sirva ao Senhor com alegria. Esses são os princípios de Deus
para a sua igreja, para mim e para você.